Boa noite a todos. Estamos aqui de volta depois de uma semana de intervalo e descanso. Estamos de volta com o nosso estudo bíblico do livro de João e presentes hoje nessa segunda-feira abençoada. Estamos com Henrique Girardi, Davi Kumada, Júlia Caetano, Isis, a Laís, o Eduardo, a Yasmin Machado, a Larissa, a Júlia Lima, a Emanuele Schneider, o Gabriel Calorindo, a Lana e o Gui. E eu, Matheus. E eu vou compartilhar. Tô nervoso. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente ver os slides e começarmos o capítulo 4 de João. Feito? Tudo certo? João, capítulo 4, do versículo 30 ao 54, tá? Antes da gente entrar no conteúdo dele mesmo, eu trouxe esse mapa só para a gente ter mais ou menos uma noção da distância das coisas. A gente tem ouvido várias histórias sobre personagens que encontraram Jesus em diferentes lugares, e todos esses lugares até agora estão aí nesse mapa, que tem a região da Judéia, lá para baixo, vocês estão vendo ali para o sul. Ali naquela região da Judéia tem locais como Jerusalém, Belém, Betânia. Ali próximo de Betânia, ali no meio, bem fininho, tem o Rio Jordão, que é onde João Batista batizava. Então, tudo ali acontecia na região da Judéia. Depois, ali no meio, tem Samaria, que é onde a gente encontra a mulher samaritana, né? E lá para cima tem a região da Galileia. Galileia, onde acontece, por exemplo, o casamento, onde houve o primeiro milagre de Jesus, foi em Caná da Galileia, tá? Uh, basicamente nesse mapa é onde Jesus ele anda e boa parte do ministério dele, acho que todo o ministério dele é nessa região aí. E no capítulo 4, a gente já tinha trazido a samaritana, que encontra Jesus, e nos últimos versículos onde a gente parou, depois ela ter crido que ele era de fato o Messias, que tanto o povo esperava, ela voltou para a cidade dela, para a comunidade dela, e contou tudo o que tinha acontecido. Então, a partir daí, a gente começa o versículo 30. Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Depois que ela testemunhou sobre aquilo que aconteceu na vida dela, sobre o Jesus, que falou todo detalhadamente aquilo que ela vivia, todas aquelas pessoas que ouviram saíram da cidade e foram à procura de Jesus. Enquanto isso, enquanto isso estava acontecendo, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, mais uma vez, Jesus ele tem essa coisa de usar exemplos de coisas terrenas para tentar explicar verdades espirituais, né? Assim como ele falou para Nicodemos, e Nicodemos ficou confuso quando ele falou que ele teria que nascer de novo, né? Ele está usando um exemplo terreno para explicar uma coisa que tem um significado muito maior. E também assim como ele falou para a samaritana, alguns versículos antes, né, sobre essa água que tira toda a sede, que a pessoa nunca mais volta a ter sede, né? Essa água viva. Então agora ele está usando a comida para trazer outra verdade, para falar sobre o fato de cumprir a missão, né? O propósito do porque ele estava na Terra, era algo que alimentava ele muito mais do que qualquer outro tipo de coisa que ele possa procurar terrena, né? Qualquer outro pão, outra comida, aquilo que satisfazia mais ele era cumprir a vontade de Deus, né? E essa passagem nos lembra outro versículo lá em Deuteronômio, quando Moisés está relembrando o povo lá no deserto sobre tudo aquilo que Deus havia feito para eles, né? Lá em Deuteronômio 8, Moisés fala: Mas depois o sustentou, falando para o povo, né? Com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam.
para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Esse versículo, Moisés está lembrando sobre o cuidado de Deus com o povo, e depois, esse mesmo versículo, Jesus vai falar no deserto, né, quando ele é tentado, e o diabo oferece pão para ele, ele fala, né, nem só de pão viverá o homem, né, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Que significa que vale muito mais viver uma vida debaixo das promessas de Deus, debaixo daquilo que ele fala, vivendo a partir disso, né, do que uma vida indo atrás de coisas que esse mundo oferece, como o alimento, como, né, o pão em si, mas nos leva a refletir sobre outras coisas, né, sobre se muitas vezes a gente não deixa, de repente, de viver o propósito de Deus para nossa vida, de viver aquilo que a gente deveria estar vivendo, aquilo que é a vontade dele para nós, para buscar outras coisas que possam nos alimentar, outras coisas que possam nos satisfazer aqui na Terra e são passageiras, né? Então que a gente possa refletir sobre isso, que o próprio Jesus, ele entendia que era muito mais, trazia muito mais vida para ele, viver a vontade de Deus, do que simplesmente se alimentar como um alimento. Seguindo, Jesus continua falando para os discípulos: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviarei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Beleza. Jesus, mais uma vez, usando esses exemplos assim que o povo conhece, sobre colheita, mas na verdade aquilo que ele realmente está querendo falar é esse processo de salvação, né, das pessoas, que para alguém conhecer a Cristo, né, para alguém se converter, né, existe todo um processo de alguém semear a palavra para essa pessoa, outra pessoa acompanhar, e daqui a pouco outra pessoa finalmente vê o milagre acontecendo, a pessoa crendo, no sentido de, aqui ele fala sobre colheita, colher, né? E ele fala, vocês não dizem daqui 4 meses haverá colheita, né? Jesus está querendo trazer a reflexão de que, se nesse mundo existe o tempo de semear, e daí depois de um tempo passa e começa a época da colheita, meio que no reino espiritual tudo acontece ao mesmo tempo, né? Tem pessoas que estão recebendo a semeadura, pessoas que já estão recebendo a colheita, é tudo ao mesmo tempo, né? Ele diz: abram os olhos e vejam os campos. Provavelmente ele está se referindo às pessoas que estão chegando. A gente acabou de ver um versículo lá no início, né, o versículo 30, fala que toda aquela cidade foi à procura de Jesus. Então, esses são os campos que Jesus está trazendo na mente dos discípulos, né? Eles estão maduros para a colheita. Aqui ele também fala, nesses versículos aqui, que tanto aquele que semeia quanto aquele que colhe, eles se alegram juntos, né? Não importa que parte do processo tu fez parte, né? De qualquer maneira, é uma alegria ver quando uma pessoa encontra Cristo, né? A gente pode refletir várias coisas nessa passagem. A gente pode refletir que muitas vezes a gente fala de Jesus para os nossos amigos, para os nossos familiares, durante muito tempo, mas não necessariamente é a gente que vai presenciar a oração de conversão dessa pessoa, né? Às vezes a gente vai orar durante anos, mas é através do trabalho de outra pessoa que este nosso querido vai de fato se converter, né? Assim como também a gente presencia muitas vezes num culto alguém entregando a sua vida para Jesus, mas a gente não tem noção de todo o trabalho que foi feito antes, de oração, de convidar a pessoa para estar naquele culto onde ela orou, né? Que foi feito, né? Mas de qualquer forma, é uma grande alegria quando a gente vê essa pessoa aceitando a Jesus, né? A gente pode lembrar dos dias de batismo, quando a gente ainda podia
tá na aglomeração lá da igreja, né? Como é uma grande festa quando a gente vê todas aquelas pessoas descendo as águas, né? É muito forte quando tem família em festa, a gente vê 100 pessoas declarando publicamente que creem em Jesus. É uma grande alegria, né? Por isso que a nossa igreja tem toda essa questão assim de não, vamos fazer festa, vamos fazer barulho, vamos fazer louvor, vamos para um campo aberto, vamos fazer um churrasco, porque é uma grande alegria tudo isso, né? E mais para o final, ali no 38, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, né? E Jesus está falando para os discípulos que eles vão presenciar, né? Muitas pessoas crendo, muitas pessoas se convertendo, mas isso é resultado de um cultivo do próprio Jesus ou daqueles que vieram antes de Jesus, né? Como João Batista, que anunciou que o Messias viria, né? E seus seguidores, né? Também anunciavam. Ou numa visão mais ampla, toda a história que a gente já viu desde o Antigo Testamento, que aponta para esse Salvador que viria e todo esse conhecimento que as pessoas daquela época já têm, né? De que viria um Messias e então os discípulos vão estar colhendo algo que já foi cultivado por muitas outras pessoas antes, né? Beleza? Ô Matheus, aquela parte ali de plantar e de colher, né? Uhum, Tem o versículo de Paulo lá, né? Eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, né? uhum, Entra muito nisso, né? A gente falou disso no sábado, sobre a mulher samaritana, que às vezes, ou na maioria das vezes, a nossa parte é só isso, sabe? A nossa parte é só uma pequena parte de falar de Jesus, ou de regar, ou de plantar, né? E a gente uhum, menospreza muitas vezes a, a nossa parte, porque a gente não consegue ver tudo que tem acontecido, entendeu? Às vezes a gente menospreza, tipo assim, não vou falar de Jesus agora, porque daqui a pouco não vai fazer sentido. Mas não sei se pode falar uma rega, tipo assim, tu tá ali jogando água em uhum. cima da planta ali, entendeu? Eu acho que Sim. a gente não pode menosprezar as pequenas coisas, entendeu? Com certeza. Existem dois lados, né? A pessoa que não vê, não está vendo o resultado final, ter que crer de que ela está fazendo parte de um processo maior, né? De que não é em vão o trabalho dela, mas também a pessoa que presencia lá o resultado final, ter essa humildade de perceber que não é ela, Isso. né? Que é o próprio Cristo e também o trabalho desempenhar de várias pessoas que vieram antes, né? Pessoas que oraram por aquela vida, pessoas que acompanharam aquela vida até chegar ali, né? Né? E uma outra coisa também que a gente vai se entretendo no texto, e a gente esquece, é que Jesus está cansado, com sede e com fome. Uhum. E tipo assim, sei lá vocês, né? Mas eu, quando tô cansado, com sede e com fome, eu não tô muito, tipo assim, querendo falar. Eu tô aqui para fazer a vontade de Deus, ou a falar do evangelho, né? E aí o nosso Deus está dando exemplo, né, de como ser manso, humilde, mesmo com fome, cansado e com sede. Uhum. Legal. Então, seguindo, muitos samaritanos creem. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Né? A mulher samaritana voltou lá e falou: aquele cara conhece toda a minha vida, ele falou tudo aquilo que eu vivia. Ele sabia, né? Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: olha que legal. Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Tá? Não sei se ficou muito claro, mas tem várias coisas legais que acontecem aqui, né? Uma é o poder do testemunho, né? O fato de como é simples a gente e às vezes a gente complica o levar Jesus para outras pessoas, né? Ela simplesmente contou aquilo que aconteceu na vida dela, né? Eu conheci alguém e esse alguém sabia de toda a minha vida, esse alguém me falou isso, e eu creio agora que esse cara
é o Messias, esse cara é o Salvador. E esse simples testemunho levou outras pessoas a ver a fonte disso, a procurar esse homem. Só que não dá como que eu posso dizer? A salvação não se baseia só naquilo que tu ouviu de outra pessoa, né? É preciso a própria pessoa, depois de ouvir esse testemunho, ela mesma ter a sua própria experiência com Cristo. E foi o que aconteceu, né? A cidade declarou para a mulher, né? Não cremos agora somente porque você disse, né? Mas nós mesmos o ouvimos e nós sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. E é legal esse termo Salvador do mundo, porque toda essa história que está acontecendo aqui, né, não são com os judeus, são com os samaritanos. Então aqui está uma prova de que Jesus ele não veio somente para um povo específico, mas ele veio para salvar o mundo. E já começou aqui. Beleza. E é legal também a gente perceber no jeito que João tá, o que João está dando ênfase no seu livro, no seu evangelho, né? Porque eu acho muito interessante quando eu descobri isso, né? A gente começa, quando a gente vê os personagens que João está contando a história, a gente começa ali com teve o casamento, né? Mas depois foca no personagem do Nicodemos, que é uma grande personalidade ali da Judéia, né? Um exemplo de um judeu. Depois a gente vê Jesus com a samaritana, ali em Samaria. E mais para frente, ainda no capítulo 4, né? Nessa mesma noite de estudo nosso, a gente vai ver Jesus conversando com um gentil. Um gentil, então, não era um samaritano, não era um judeu, não era alguém que cria a vinda de algum Messias, mas era alguém ali, um centurião romano. E isso nos lembra o versículo lá em Atos, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos, quando ele fala: muitos receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meio que esses primeiros personagens que a gente vê no livro seguem a ordem que Jesus fala, que a palavra dele vai ir, né? Jerusalém, né, é uma cidade ali que fica na região da Judéia. Então, né, essas testemunhas virão em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Como esses personagens já ilustram, a gente vê Jesus dando exemplo daquilo que os discípulos vão fazer depois da sua partida. Muito legal. Ô, Matheus, eu sei que o tempo está curto, mas uma coisa que a gente se apega às vezes é eu quero só ganhar os confins da terra, né? Mas a Jerusalém, que seria a nossa Canoas aqui, eu risco do versículo, entendeu? Tipo assim, ó, eu não quero saber de Canoas, eu quero saber dos confins da terra, eu quero saber da África, do sertão de Mochotó, entendeu? Na verdade, África, sertão do Mochotó, é os confins da terra e a gente tem que também evangelizar. Mas também em Jerusalém, né? A nossa casa, a nossa escola, né? Às vezes esse desejo de fugir da nossa região, eu quero entrar na selva, eu quero fazer loucuras por nome de Jesus, mas não consegue nem evangelizar em Jerusalém, né? Sim. É sempre aquela coisa do equilíbrio, né? Enquanto a gente tem que entender isso, sobre a importância de evangelizar o nosso meio, às vezes também tem aquele pensamento de, eu quero trazer essa boa notícia aqui mais para minha família, para minha panelinha, para os meus amigos, e agora que eu já estou aqui numa família toda crente, eu estou satisfeito com isso, sabe? Não, existem outras pessoas também, mais longe, que precisam também ouvir isso. Acho que vai dar tempo. Tá. Jesus cura o filho de um oficial. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia, e o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Então é legal aí já de perceber que ele estava num lugar em que a galera insistiu para ele ficar, e ele ficou mais 2 dias. E ele está saindo desse lugar aí que ele está querido, a galera está se convertendo, e ele está indo para sua terra em que ele não tem honra.
Então já mostra o perfil, o caráter desse Jesus que não veio para receber honra, né? Mas ele veio para servir. Ele foi lá justamente porque lá as pessoas não criam nele. Então, quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Então, a gente pode interpretar que um dos motivos deles receberem bem Jesus é o fato deles saberem dos milagres, dos sinais que ele já vinha fazendo. A gente interpreta mais isso depois por causa da fala que Jesus vai trazer para eles, tá? Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Esse personagem que eu falei que representava os confins da terra, né? Porque provavelmente ele era um gentil. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Então aqui é uma provocação tanto para o oficial que estava indo até ele por causa da necessidade de um milagre, mas também para toda aquela cidade ali que recebeu ele muito bem, porque sabiam das coisas que ele tinha feito em Jerusalém. E sobre essa necessidade dessas pessoas de verem os sinais para crer. Até a gente vê no próprio livro de João, mais para frente, que muitos seguidores que acompanhavam Jesus o seguiam por causa dos milagres. Mas quando ele declarou que eu sou o pão que veio do céu, eu sou o Salvador, quando ele se declarou o Messias, as pessoas daí tinham dificuldade de acreditar. E muitos deixavam de seguir Jesus, mesmo depois de ter visto os milagres. Então, aqui Jesus fala sobre essas pessoas que querem ver milagres, estão ali só por causa dos benefícios de viver com Jesus, mas não de fato pela essência, pelo que ele tinha a oferecer. Aqui uma fotinha só para ter uma noção de como é que esse cara provavelmente era. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Aqui a gente pode ver também algumas diferenças que talvez esse homem apresentava comparado com o resto da cidade, né? Ele creu sem ver, apesar de ele ter ido até Jesus buscar um milagre, né? Ele confiou na palavra de Jesus e foi lá de volta para sua viagem de um dia, provavelmente. Acho que, se eu não me engano, depois a gente vai ver, né, que ele chega bem depois, até ele pergunta o horário que aconteceu o milagre com o filho dele, porque ele não estava presente, porque foi uma longa viagem para chegar até ali em busca desse pedido para Jesus, né? Então, estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem a 1h da tarde. Então, foi um dia de viagem. E daí, ele sabendo o horário, então o pai constatou que aquela foi exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Né? Aqui também é interessante trazer a observação de que Jesus confrontou a cidade, confrontou o próprio centurião sobre a questão deles precisarem de milagres para crer, mas não é porque ele não quer fazer milagres, né? Milagres são uma das principais coisas que Deus usa como um artifício assim não é artifício, como é que é a palavra? Uma das principais coisas que transforma a vida das pessoas e faz elas se tocarem de que de fato aquele ali é Jesus, aquele ali é o Messias, né? Isso aconteceu com o próprio centurião, que depois aquilo ali, ele e a família dele começaram a crer, né? Então não é que ele abomina as pessoas que creem a partir de um milagre, né? Mas ele questiona, né? Ele critica essa necessidade das pessoas precisarem sempre ver para crer e buscarem em primeiro lugar isso, esses benefícios, ao invés de focarem no principal que Deus tem a oferecer, que é a salvação, que é a vida com Ele, né?
esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Então, a gente viu aquele mapa, né, dos locais que Jesus visitava. E essa foi a segunda vez que Jesus sai da Judéia e vai para a Galiléia e realiza um grande sinal ali, né? A primeira vez foi quando Jesus saiu da Judéia e foi para a Galiléia para o casamento. E agora foi para realizar ali em Caná da Galiléia esse milagre do filho do centurião que, que ficou vivo, que estava doente. E é isso, gente. Interessante o poder de Jesus, né? De dizer, o seu filho continuará vivo, né? É muito tri, né? Por causa que, tipo, o cara é um soldado, né? É um soldado, né? Centurião ali, né? Isso, deixa eu ver direitinho a palavra que fala. É um oficial do rei, diz ele. E daí, Mas e daí, provavelmente. tipo, o cara chega, tá, não. É tipo assim, que nem a gente vê o relato do Apocalipse, né? Ele diz vem e o cavaleiro vem. Ele diz vai e o cavaleiro vai, né? Tipo, sentado num trono, dando ordens, né? Vai, vem, vai dar Uhum. certo, vai ficar vivo. Não, esse vai morrer. Não, vai. Muito louco, né? Sim. Não, Poderoso é demais. legal também. É porque não tem o que discutir, né? Tem aqueles milagres que ele faz assim, ó, na hora, na tua frente, ele pega, coloca a mão em cima dos olhos e os olhos começam a ver. E também tem aqueles milagres que ele simplesmente fala de muito longe, Imagina. né? E também o milagre acontece para botar para baixo qualquer tipo de questionamento de, sei lá, ele, Só atua sei perto. lá, Só atua perto. exatamente. Muito louco, né? E os caras debochando dele na cruz ainda. Eu vou parar de compartilhar aqui.